Ontem foi o dia do vereador e hoje promete ser um dia de sessão ordinária na Câmara Angrense bem animada, pelo menos para alguns vereadores. Certo, Renato Aguiar? Certíssimo, Rodrigo. Isso aí, melhor que isso, só tiver uma outra sessão para a gente ver o que vai acontecer. E a gente tem o prazer de receber aqui o presidente da Câmara de Angra dos Reis, o vereador Zé Augusto, né, pegando uma carona aí exatamente no dia do vereador, que foi ontem. A gente está na semana do vereador. Então, mais do que tudo isso, a gente tem que ter a certeza do papel do vereador, o que o vereador pode fazer. E essa Câmara de Angra dos Reis foi sui generis. Aconteceu de tudo, que várias e várias legislaturas não tinham tantos fatos políticos, com intervenção muitas vezes até da própria justiça, no processo. Então a gente vai lembrar um pouquinho dessa história toda, porque o político ele é dinâmico, mas não, o político não tem que se servir do povo, e sim servir ao povo. Essa é a grande diferença. Ontem, em algumas redes sociais, parece que algumas pessoas ainda não entenderam isso, talvez no clamor de buscar algo novo. Zé Augusto, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui. Antes de qualquer coisa, em seu nome, e parabenizar não só os vereadores de Angra, mas todos os vereadores aí de toda a nossa região e do Brasil. Afinal de contas, vereador muitas vezes é o primeiro degrau de uma carreira política muito longa, né? Zé, hoje é um dia especial, vai ter uma matéria bastante polêmica passando lá pela sessão ordinária, segunda votação, e pode definir rumos aí da questão do ficha limpa municipal, né? Pergunta, a tua expectativa? Na primeira votação passou, para quem não conhece, tem a primeira e a segunda votação, em caso de aprovado, segue o Poder Executivo Municipal. Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a vocês que nos escutam pela Rádio Costa Azul. Bem, e assistem também. Assistem também. Está passando ao vivo? Tá, não sei, tá aqui? Tá ao vivo. Tá ao vivo. Tá ao vivo. Então, para vocês que nos assistem também ao vivo pela Rádio Costa Azul FM, através da internet. Bem, Renato, o dia do vereador tem que ser o dia da população, porque o papel do vereador é representar a população. E o vereador é vereador durante 4 anos, 365 dias. E se muitos enxergam o vereador como uma escala para trabalhos maiores, eu não vejo um pouco dessa forma. Eu acho que o vereador é aquele que está mais próximo da população e o trabalho dele será fruto dele ficar ali mais tempo, não ficar ali para alçar outros objetivos, mas sempre no intuito de fazer pela população. Você colocou muito bem com relação à votação que vai ter hoje. Segunda votação, que a primeira foi na quinta-feira, foi aprovada, com uma das leis mais importantes com relação à moralização da política da nossa cidade, que é o projeto de lei 042, que institui a ficha limpa municipal. Esse projeto é com relação à nomeação de servidores de cargos comissionados, os famosos C6, que são pagos com os nossos impostos, no Legislativo e na Prefeitura, somente em consonância à Lei Complementar 64 de 1990. Que ela proíbe que pessoas condenadas em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, ou seja, não uma pessoa simplesmente que responde por um processo, não, que todos podem responder e têm o direito de se defender. Agora, são aquelas que têm a decisão transitada em julgado ou então proferida por órgão judicial colegiado por alguns crimes, como contra o patrimônio público, abuso de autoridade, lavagem de dinheiro, e eu acho que eu tenho certeza, na verdade, que vai passar em segunda votação e o prefeito Fernando Jordão vai sancionar essa lei, porque ninguém quer pessoas ali sendo pagos com o nosso dinheiro, tomando conta da nossa cidade, pessoas condenadas por esse tipo de crime. E, na verdade, essa lei está só adaptando um pouco esses novos ventos aí democráticos que estão passando no país. Angra está fazendo o seu papel de legislar sobre essa questão, apenas isso. Sim, com certeza. Uma pessoa, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, para fazer um concurso público, tem que ter sua ficha limpa. Uma pessoa, para se candidatar à política, ele tem que ser ficha limpa. Ontem eu estava conversando com um grande empresário e falou assim, Augusto, para eu botar na minha empresa, eu puxo se tem a ficha limpa. Então, por que pessoas que recebem através do dinheiro público não tem que ser ficha limpa para estar trabalhando para a nossa sociedade? Então, eu acho que é uma boa hora, a população, como você falou, quer essa moralização política no Brasil, e é uma boa hora de Angra dos Reis dar um bom exemplo. Chega de Angra dos Reis dar mau exemplo. A gente tem que dar bom exemplo para outros municípios. Exemplos como a capital de São Paulo já deu, e na capital de São Paulo tem. Como em Mirassol, uma cidade do interior de São Paulo, que o prefeito entrou com uma ação na justiça para derrubar essa lei,
E aqui eu estou com recomendação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral de Justiça, dizendo que ela é constitucional, que ela é válida. Tem até, inclusive, recomendações para que sejam feitas. Então, eu tenho certeza que está na hora da gente não só dar bons exemplos, mas honrar também os votos que nós tivemos nas últimas eleições. São 8 horas e 24 minutos, nós estamos conversando com o vereador Zé Augusto, que é o presidente da Câmara de Angra dos Reis. Então, a expectativa é grande, a sessão ordinária começa aí daqui a uns 30 minutos, está marcado para as 9 horas, e a gente espera que realmente os vereadores tenham a lucidez aí de entender. No primeiro momento, a primeira votação passou. O segundo momento, esse que é a Vera mesmo, então, paira alguma dúvida ainda ou todo mundo está esclarecido? Bem, eu não consigo enxergar vereador eleito pelo povo ser contra a ficha limpa, né? Eu não consigo enxergar, mas eu acho que a população é a hora dela realmente acompanhar as sessões, ver as votações. Foi por essa forma, pensando nessa transparência, que eu ano passado coloquei o painel digital na Câmara, então hoje a pessoa vê lá o projeto sendo votado, qual vereador votou sim, qual vereador votou não, e até por questão de justiça, quer dizer que essa lei é de minha autoria, junto com o vereador Flavinho Araújo, que através de uma indicação, a indicação do vereador Flavinho, número 4650 de 2017, o vereador Flavinho encaminhou ao Executivo a solicitação para que seja enviada do Executivo para o Legislativo. E com esse lapso de tempo, agora em 2018, eu fiz a lei. Na verdade, tem a indicação do vereador Flavinho ano passado, solicitando ao Executivo, e agora essa lei de minha autoria, junto com o vereador Flavinho Araújo. É para as pessoas entenderem bem esse novo processo, que muitas vezes as pessoas só têm uma memória um pouco curta da história. Essa legislatura teve mudanças de vários vereadores, foram eleitos alguns, a Justiça depois foi vendo o processo passo a passo, teve mudança, entraram mais 3 vereadores, teve a questão do voto secreto, que terminou com essa questão do mural. Então, existe um processo de transparência onde a população que paga o salário do vereador, paga do prefeito, paga de todo mundo, vai conseguir e está conseguindo enxergar melhor esse processo. A população agora está clara para ela a posição do seu vereador. Porque não adianta o vereador, na hora de estar pedindo voto, falar que está do lado da população e depois esquecer a população e ficar do lado de governos. Então, independente de posições, oposição ou não, eu acho que oposição é muito ruim, que é contra tudo, e aquela pessoa que se declara 100% governo também é muito ruim, que está a favor de tudo. Ninguém está 100% certo. Então, nós temos que estar a favor do que é certo, contra o que está errado. Então, fica aqui a minha colocação, não só nós acabamos com um voto secreto na minha gestão agora, que faltam 2 meses para terminar, e saio muito, muito feliz. Nós colocamos o painel eletrônico, onde dá uma transparência maior para as pessoas. Nós mudamos de prédio, um prédio hoje totalmente com acessibilidade. Por falar em acessibilidade, Renata, eu gostaria que a população me ajudasse, que eu entrei, já que não poderia como vereador, eu entrei como pessoa física, com uma ação popular. O número da ação é 000-4876-76-2017-819-003. Eu, como pessoa física, entrei com uma ação popular para as retiradas dos postes da calçada. Nós não podemos, numa cidade como Angra dos Reis, não ter acessibilidade. Não digo nem só para turista, mas também os moradores da nossa cidade. Presidente Zé Augusto, uma das questões muito polêmicas aí dessa gestão foi exatamente esse prédio da Câmara. Para quem não conhece onde era, o hotel hoje é o prédio... Rua da Conceição, número 255. 255. Então, quem não conhece, vai lá que o prédio hoje é do público. Zé Augusto, aí questionou-se muito o valor, o contrato por 25 anos, fazer obra num prédio privado, que obviamente tem um dono naquele prédio, e tudo isso deu uma polêmica muito grande, e hoje a Câmara funciona lá. Você, enquanto legislador, enquanto cidadão angrense, você acredita que esse legado foi um legado correto? Eu tenho total certeza, tenho certeza de todos os munícipes que são atendidos também, porque era um absurdo. Nós, no outro contrato, né, nós pagávamos R$70 mil por mês, nesse novo nós pagamos R$30 mil por mês, são R$40 mil a menos só com aluguel, por ter unificado, que para a população que não sabe, eram 5 prédios que a Câmara tinha. Um era o arquivo, outro era os gabinetes, que as pessoas só acabam sabendo onde ficam os gabinetes. Eram 5 prédios. Eu, por ter colocado em um só, nós economizamos R$279 mil somente em contrato. Sem contar que o servidor público hoje, o servidor efetivo, concursado da Câmara, não trabalha mais nas situações insalubres que eles viviam. Hoje eles têm orgulho do prédio que eles trabalham. Os gabinetes dos vereadores, que só tinham banheiro para o vereador, se tivesse uma mulher, uma grávida, um homem que seja lá aguardando, ele não tinha condição nem de ir a um banheiro. Hoje nós temos uma estrutura totalmente com acessibilidade,
com elevador para as pessoas cadeirantes. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Além da gente resgatar o PROCON, trazer para dentro do Legislativo o PROCON para fazer atendimento à população e resgatar a história do nosso município, que é linda, que é maravilhosa, algo que nós tínhamos há muitos e muitos anos, como cadeiras de 1936, como as questões, todo o nosso patrimônio, um livro de ata de 1936, jogado, largado num porão, e hoje está lá no nosso museu, que muitas pessoas já vêm visitando. São 8h29, nós estamos ao vivo aí com o presidente da Câmara, o presidente Zé Augusto, falando aí da Semana do Vereador. Mas é importante você fazer um recorte para saber o papel do vereador e o que está acontecendo no nosso município. Nesse sentido, Zé, o Marcelo Magib, residente, segundo ele, aí fez contato 33651588, lá do Camorim, ele pergunta em que passo está a questão do terreno que foi adquirido pelo Legislativo na gestão do Marcelo Magib. Marcelo Magib. Marcelo Magib, deixa eu te falar uma coisa. E para todos vocês que têm essa dúvida, toda vez eu falo... Para quem não conhece, o terreno é bem em frente a um engraxote. Repetir. Esse foi um terreno comprado numa gestão que não foi na minha gestão como presidente. Essa compra desse terreno está passando por sérios problemas judiciais e do Tribunal de Contas. Então, é uma questão que eu preferi não mexer naquele terreno por dois motivos. Primeiro, por essa judicialização, né? O terreno está em processo judicial. Esse é o primeiro, pela questão do valor que foi comprado o terreno, mas isso aí cabe à justiça, não foi na minha gestão. E o segundo, para que nós pudéssemos fazer uma obra naquele local, primeiro, que não é um local apropriado para a Câmara tem que estar perto da Prefeitura, perto do Fórum, perto da Defensoria Pública. Nesse sentido, aquela ideia de levar as sessões aos bairros. Sim, nós vamos levar a sessão, mas eu digo com relação ao terreno. Eu digo com relação ao terreno. Estou explicando ao Marcelo com relação ao terreno. Eu não mexeria num terreno que está com problema judicial, que não foi na minha gestão, então cabe à Justiça esclarecer se foi certo ou se foi errado. Está na Justiça e no Tribunal de Contas. E para fazer uma obra, levantar do zero uma obra, nós precisaríamos ali, a planta última que foi feita, a última planta que foi feita, nem o vereador estava em mais de 35 milhões, ou seja, mais do que o nosso orçamento inteiro. Totalmente inviável. Eu poderia, sim, arriscar ali uma aventura e começar as fundações, gastar o dinheiro público, de repente o outro presidente não continua e eu ficar vendo lá o desperdício de dinheiro público, isso eu não quero carregar nas costas. Eu venho fazendo gestão na Câmara. Eu venho, graças a Deus, olha, eu renovei contratos, como vou dar um exemplo dos carros, que 4 anos depois, ao invés de eu aumentar pelo menos com a correção monetária, eu renovei um contrato de 4 anos, diminuindo R$200 mil. Né? Eu peguei o contrato do ar-condicionado e a empresa, pela quantidade que ela falava que entregava e realmente a quantidade que tinha de ar-condicionados, eu fiz a empresa devolver dinheiro para a Câmara. Então eu venho fazendo gestão na Câmara e não simplesmente aventuras. Zé Augusto, outra questão, quando se fala da audiência pública, que muita gente, a audiência pública para isso, para aquilo. Uma das principais sobre a questão de tarifas no município de Angra dos Reis. Sempre quando tiver um reajuste de tarifa, que afinal de contas mexe no bolso de todos os contribuintes de Angra, tem que ter audiência pública. Isso está sendo cumprido? Isso vai ser cumprido? Como é que está essa polêmica? Olha, Renato, foi muito bom você levantar essa questão. Não foi o ouvinte que ligou para ficar muito bom. Então, para o ouvinte, eu quero agradecer essa colocação. Vou dizer para o ouvinte que é uma lei da minha autoria, que foi colocada, foi a minha primeira lei do meu primeiro ano de mandato, do ano passado. A lei, anotem, número 3.726 de 2017. Ela obriga a Prefeitura a fazer audiências públicas antes do aumento de taxas, tarifas e tributos. Eu posso lhe dizer que estão cumprindo, porque audiências públicas ainda não fizeram, mas também não deram aumento. Nós não tivemos nem correção de IPTU. Lembrando aos moradores que essa minha lei beneficia da seguinte forma: para a gente poder aumentar IPTU na cidade, passagem de ônibus na cidade, conta de água na cidade, taxa de iluminação pública na cidade, entre outros, antes tem que fazer uma audiência pública. O Zé Augusto, tem sido também muito polêmica a questão da Ilha Grande. Durante aí desse ano, muitas coisas envolveram a Ilha Grande. Não só questões de saúde, mas questões de intervenção urbana mesmo que tem que ser feita. Claro que tem a questão dos parques lá, coisa e tal. O que pode ser falado para a Ilha Grande que eles clamam lá, não é de hoje, que tem uma sessão itinerante lá, para o pessoal fazer o tete-a-tete como vereador, que tem muita gente que é guerrilheiro de Facebook só, né? O cara bota no Face, reclama, esperneia, mas chega na hora do espaço, fica difícil. Para encerrar, Ilha Grande. Ilha Grande, Renato, com relação à Ilha Grande, eu acho que cada vereador é responsável por seu mandato. Eu acho que se o vereador, na época da eleição, ele pega um barquinho e vai na Ilha Grande pedir voto, ele tem que também fazer isso durante os 4 anos. Eu venho fazendo a minha parte. Eu estive recentemente em Palmas, quero até mandar um abraço para a Vitória, para meus amigos lá, para o Flavinho.
e caminhando, andando pelas trilhas, vendo a necessidade. Passei 2 dias lá, não foi passeando. Como eu passo também no Aventureiro, a minha primeira indicação como vereador foi a ponte do Aventureiro, que porventura, infelizmente, depois veio a cair. Então, o trabalho da Ilha Grande eu venho fazendo andando, caminhando. A gente tem que deixar bem claro. A ponte? Ainda não. A gente tem que deixar bem claro até para os moradores, que até o próprio morador às vezes critica. Às vezes eu estou indo para Ilha Grande, o morador diz: tá indo passear? Olha, isso é para turista passear. O mais importante que um vereador, o poder público tem que olhar para Ilha Grande não é para o passeio, não é para o turismo, é para o morador. E que muitas vezes é esquecido, porque na Japuíba tem não sei quantos mil habitantes, nada mal, muito pelo contrário, meus amigos, carinho total pela Japuíba, e na Ilha Grande, nós temos, às vezes, uma vila com 80 famílias, 50 famílias, só que elas são tão importantes como todas aquelas, as 40 mil pessoas do Parque Mambucaba. Agora, para fechar a questão da Ilha Grande, deixar bem claro da questão também das audiências públicas, a audiência pública que nós fizemos do ordenamento náutico. Eu peguei 56 páginas de tudo que foi falado em Caminho para Turizanga e espero que o quanto antes essa lei de ordenamento náutico seja feita, até porque já demorou demais e nós acabamos de perder mais um jovem de 16 anos lá na Enseada de Palmas. Ô, Zé Augusto, a gente agradece bastante aqui, são 8 horas e 35 minutos, daqui a pouquinho você tem a sessão ordinária, que vai ter essa questão daí da ficha livre sendo votada. A gente não quer contribuir para você chegar a uma sessão atrasada. Você sabe que a gente respeita aqui, então a gente te agradece bastante. E para as pessoas puderem entender um pouquinho aí do que é o papel do vereador, o que acontece. E outra coisa, a Costa Azul, quando diz que é regional, é lá da pontinha da divisa de Itaguaí, passando por Mangaratiba, que hoje é Grande Rio, até a divisa de Ubatuba. Lá da Ilha Grande até lá em cima, lá no finalzinho de Passa Três. Daí para lá já é Piraí. E na internet a gente tinha o mundo inteiro. E o vereador não, ele é concentrado. Vereador de Angra, da Ilha Grande até a Serra d'Água e também da nossa Mambucaba até lá a Garatucaia, lá no finalzinho. Ô, Renato, com certeza, até para poder fechar, nós falamos de leis, nós falamos de requerimentos. Outro trabalho do vereador importante, como as indicações, não aquelas de pintar quebra-mola, trocar lâmpada, que se a pessoa já está de saco cheio. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. A indicação número 121, de 7 de fevereiro, feita pelo vereador Zé Augusto, um vereador, que é do Disque Denúncia, que foi implantado pelo governo em maio. E a indicação número 190, de 20 de fevereiro, que foi do Passe Livre de Deficiente, que foi implantado em junho. Então, está aí a importância do vereador indicado, o vereador fazer leis que realmente a população precisa e estar junto da população para poder fazer com que os anseios da população mesmo sejam colocados em prática. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, um bom dia. Obrigado, Zé Augusto. A gente vai para um breve intervalo e deixar claro que o vereador tem que fiscalizar o executivo e não dizer sim, amém, Sim, e compactuar ou sim senhor ou sim senhora, dependendo do município.